Batman e Homem-Aranha já se encontraram em um crossover nas HQs. Sim, isso aconteceu de verdade. E não foi só uma vez, hein? Foram 2 vezes que esses caras se encontraram nos quadrinhos, com vilões, climas e decisões completamente distintas. E hoje eu vou narrar para vocês as histórias do começo ao fim, para vocês entenderem exatamente como foi quando esses dois mundos, se encontraram. Fiz até um coraçãozinho aqui, porque pra mim essa história foi top. Então segura aí que eu só vou chamar intro do canal e a gente começa, beleza? Não precisamos ir a uma instituição psiquiátrica para encontrar mentes desequilibradas. Nosso planeta é o grande hospício do universo. Essa frase é de um autor alemão chamado Johann Wolfgang von Goethe. E aparece logo no início da história da primeira aventura entre esses dois guardiões dos universos Marvel e DC, intitulada Mentes Desequilibradas, numa HQ que foi lançada lá em 1995 e foi supervisionada pela Marvel. E o legal dessas histórias é que elas não são histórias paralelas. Não, elas são uma é continuação da outra. A única diferença é que a primeira história, como eu disse, foi supervisionada pela Marvel e a segunda história, que foi lançada lá em 97, foi supervisionada pela DC. A história começa com Peter Parker tendo um pesadelo revivendo o dia da morte de seu tio Ben. Nessa versão, o ladrão invadiu a casa e matou Ben Parker. Peter fica revivendo os momentos em seus sonhos, perguntando por que não conseguiu segurar o assassino, sendo que ele era apenas um homem comum. Na história, ele já é casado com Mary Jane, então ele se levanta e fala que vai assistir TV ou ler um livro, mas ela já sabe que ele vai para a rua no teoso e sai voando por aí. Quando isso em Gotham City, mostra o Bruce Wayne passando pelo mesmo problema que Peter. Ele também está tendo um pesadelo e sonha com o dia da morte dos seus pais. E também se pergunta por que não consegue parar o bandido nos sonhos. Ele então também põe a roupa de Batman e sai voando por aí pelos prédios. Ou seja, a história ela já começa mostrando que os dois têm em comum, né? Os dois eles sofreram perdas de entes queridos e se culpam por isso, né? Se culpam por não terem sido capazes de evitar que tal coisa acontecesse. Então a gente já vê uma conexão bem legal entre os dois personagens. Então temos o Homem-Aranha, que foi chamado por uma amiga sua, a psicoterapeuta a doutora Ashley Kampfer. E na sala onde eles estão tem o louco criminoso Cletus Cassidy, ninguém mais, ninguém menos que o Carnificina. A gente sabe, o homem é um assassino psicopata, louco, e ele fica falando sobre sua infância, sobre sua mãe que batia, e o pai que molestava. Então ele consegue escapar e o Homem-Aranha entra em uma batalha com Cassidy e o simbionte, até que chegam os guardas com armas de ondas de calor e conseguem imobilizar a Carnificina. E é nessa parte que entra uma personagem chamada Cassandra Bryant, uma psicóloga do governo que afirma ter a cura para pessoas como Cassidy. E essa cura consta em nada menos do que colocar um chip no córtex cerebral do paciente, fazendo ele mudar o comportamento dele, como se transformasse ele numa espécie de robô que ficasse obediente, que seguisse ordens. Ashley debate sobre o assunto com Cassandra, pois ela discorda do tratamento. Defende que um paciente, por mais louco que seja, sempre terá um lado humano que possa ser resgatado. Porém, ainda assim, com toda a polêmica, a cirurgia é feita. O Homem-Aranha fica bem pensativo sobre essa questão. Ele espera realmente que Cassandra tenha encontrado a cura para Cassidy. Mas também acho que esse tipo de gente não se conserta com um programa de computador. Agora, indo para Gotham, nós temos quem? O Coringa, que acabou de escapar de Arkham. Para quem não sabe, Arkham é o nome da prisão das histórias do Batman. Ele ia liberar um grupo de morcegos infectados com um vírus que iriam sair mordendo e infectando a população de Gotham. Porém, é detido pelo Cavaleiro das Trevas, que o leva de volta para Arkham. Então, novamente, nós temos a doutora Cassandra Bryant, agora querendo realizar o mesmo procedimento que fez em Cassidy no Coringa, com o argumento de que o asilo Arkham falhou ao tentar curar o Coringa de sua loucura. E convenhamos, eu acho até que ela tá certa, né? Porque o Coringa ele vai preso, depois ele escapa, continua maluco, vai preso de novo, fica lá, escapa, continua maluco, e assim sucessivamente. O dono do asilo discorda e afirma que não há comprovação de que o método de doutora Cassandra Bryant funcione. Ela então traz o Cletus Cassidy para mostrar o resultado do seu projeto e mostra que ele não tem mais um comportamento agressivo e científico. Uma semana passa e o Coringa também foi paciente de Cassandra, tornando-se assim alguém inofensivo. Então a doutora decide levar o Coringa e o Cassidy até o presidente para mostrar os resultados e conversar sobre investimentos para o avanço de seus tratamentos em outros pacientes.
Durante a viagem, Cassandra estava tão segura que Cassidy havia sido curado que disse que seu motorista que os seguranças estavam acompanhando a viagem em outro carro. Porém, Cassidy ressurge com carnificina, dizendo que o simbionte queimou o chip implantado desde quando passou pela cirurgia e estava apenas fingindo ser inofensivo e esperando o momento certo para poder atacar. Ele derruba o carro onde estavam, resgatando o Coringa e fazendo a doutora de refém. Então, quando tudo parecia perdido, pois os guardas não tinham muito o que fazer, eis que surge o Batman. Ele estava disfarçado de segurança e assim pôde estar lá para encarar a carnificina. Ele manda o simbionte soltar a doutora e resolver as contas com ele mesmo. Então, de repente, quem aparece? O Homem-Aranha, que resgata a doutora Cassandra Bryant do simbionte. Aí o Batman e o Homem-Aranha começam a lutar com a carnificina. E o Batman, com aquele jeito de cavalo solitário, fala que ele não precisa da ajuda do Homem-Aranha, que ele trabalha sozinho. Porém, o Teioso insiste em ajudar. Ele afirma que a doutora Ashley pediu que ficasse de olho no Carnificina, e por isso estava em Gotham. O Carnificina então joga parte dos seus simbiontes nos guardas, que se enrolam nos pescoços deles, começando a enforcá-los. Então a nossa dupla Aranha e Morcego precisam ajudá-los, deixando assim o Carnificina escapar com o Coringa. Depois que os dois resgatam e cuidam dos seguranças que ficaram feridos, eles voltam a ter a mesma conversa. O Batman diz ao Aranha que não precisa de sua ajuda e manda ele ir embora. Porém o Teioso insiste em ajudar e eles se separam, pois realmente não parece que vão estar bem trabalhando juntos. Enquanto isso, Carnificina leva o Coringa e queima o chip implantado nele, e assim o palhaço do crime volta a ser o palhaço do crime, volta a ser louco e insano. O Carnificina diz que sempre o admirou e que quis entrar na prisão de Arkham para conhecê-lo, se possível trabalharem juntos. De volta aos nossos heróis, o Batman fica na sua Batcaverna, tentando entender como funciona a mente de um maníaco como Cassidy. Em outra parte da cidade, o Homem-Aranha está fazendo web streaming, está voando com a teia. E pensando que talvez o Batman tenha razão, é melhor que ele deixe a cidade, quando de repente ele escuta o grito de uma mulher pedindo socorro, pois estava sendo perseguida por um bandido. O que chama a atenção do Teioso é que o pessoal que mora na cidade ouve, mas ninguém ajuda. Todo mundo ignora, assim como ele ignorou o ladrão que matou seu tio. Então, como o Batman não estava por perto, o Homem-Aranha quem teve que cuidar do bandido. A mulher agradece e até pergunta o que ele está fazendo em Gotham. É nessa hora que o Batman aparece e pede para o Aranha entrar no Batmóvel com ele. Voltando com nossa dupla de mentes desequilibradas, o Coringa e o Carnificina começam a planejar seu ataque. Lembra quando o Coringa disse que tinha um vírus para lançar na cidade? Bom, ele revela ao Carnificina que tinha uma reserva, ou seja, que quando o Batman o capturou, a polícia não confiscou tudo que ele tinha. Ele ainda tinha uma parte de sua arma biológica escondida com ele. Então o Coringa fala sobre seu plano de infectar a cidade, porém o Carnificina discorda. Acha muito chato matar as pessoas de uma maneira lenta e aos poucos. Ele diz que o legal é matar as pessoas de imediato. É sair matando por aí que nem doido, ou seja, fazendo jus ao nome dele, Carnificina. Então os dois começam a se criticar, pois o Coringa diz que planejar bem para matar é questão de estilo, que sair simplesmente matando por aí é coisa de idiota. O Carnificina começa então a querer matar o Coringa, que foge por uma porta que dá acesso ao túnel subterrâneo e leva até a rua. Quando o Coringa chega na rua, ele explode o lugar onde eles estavam e faz uma piada de que eliminou a concorrência. Enquanto isso, o Batman e o Homem-Aranha procuram Coringa e Cassidy. O Batman também pede desculpas ao Homem-Aranha pela forma que ele o tratou e diz que percebeu que não basta só ele estudar uma mente assassina e maníaca como a de Cassidy. Ele também precisa de alguém que já enfrentou e possui certa experiência com Carnificina, como o Homem-Aranha. Então, pelo radar do Batmóvel, eles identificam a localização do Cassidy, por causa do biochip implantado nele. Isso significa que o simbionte de Cassidy apenas neutralizou, mas ele ainda continua lá, inteiro. Os dois chegam aos destroços da explosão e encontram uma mão que parece ser a da Carnificina. Porém, o Homem-Aranha desconfia, pois diz que Cassidy uma vez realizou um truque que consiste em cobrir um cadáver com um pedaço do simbionte para que pensem que o corpo de Cassidy e que ele está morto. E não é que o Homem-Aranha estava certo? De repente o Carnificina aparece atrás do Batman e o captura, assim como ele fez com a doutora Cassandra Bryant, e ele o ameaça matar. E diz ao Homem-Aranha que se ele tentar salvar o Batman, o morcego vira pudim de morcego. Então, galera, é aí que acontece algo bem inusitado na história. O Coringa aparece e diz que não pode deixar o Carnificina matar o Batman, pois ele é o vilão da cidade, lembrando que a história se passa em Gotham, e então o Batman é dele. E ele diz que se o Carnificina não soltar o Batman, ele vai liberar o vírus matando todo mundo naquela cidade, incluindo Cassidy, o que deixa Cassidy com medo. O medo de Cassidy o fez perder o controle do simbionte, e assim o Batman consegue se soltar e começa a lutar
contra o Carnificina. Já o Homem-Aranha tira sua teia e tira das mãos do Coringa o recipiente onde ele guardava o vírus. Aqui nós temos um momento bem legal, né, desse encontro, porque nós temos o Homem-Aranha lutando contra o maior vilão do Batman, né? E nós temos o Batman lutando contra o vilão do Homem-Aranha. O morcego consegue derrotar o Carnificina, já o Coringa foge e o Homem-Aranha vai atrás dele. O Anel se cura e diz que o único jeito de parar o lobo como o Coringa é matando. O Coringa diz que seria hilário um bonzinho como Homem-Aranha assassinando um ruim como Coringa. E aí tem aquela história de que um herói de verdade não mata, né? De que ele simplesmente prende o vilão e o leva para a justiça. Então o Homem-Aranha não mata ele apenas nocauteia o Coringa com um soco. Os vilões são detidos e o Batman e o Homem-Aranha em cima de um prédio com um aperto de mão se despedem. O Homem-Aranha retorna para casa e o Batman permanece em Gotham. É assim que termina a primeira grande aventura entre esses dois super-heróis. A segunda HQ foi lançada lá em 1997 e dessa vez foi supervisionada pela DC e intitulada apenas como Batman e Homem-Aranha. E novamente nós vamos ter dois vilões que vão se desentender. A história começa mostrando alguns canais de TV noticiando desastres naturais, terrorismo, que aconteceram ao redor do mundo, deixando várias pessoas mortas. Então aparece um homem na TV dizendo que tudo isso é um sinal do fim dos tempos, que é uma espécie de sinal divino, que pune os pecados da humanidade, aquela história toda. Ele mostra um sinal na sua mão e diz que só há um Salvador. E aí na sequência já mostra a quem ele se referia. A história nos leva a um vale que fica no meio das montanhas, localizado no Tibete. E a história conta que é um lugar maravilhoso para morar, não há fome, sofrimento e nem ambição humana. E o criador do vale, que é considerado um deus para o povo que vive lá, é nada mais, nada menos que um dos vilões da história. Ra's al Ghul, vilão do Batman, que é o salvador que o homem da TV menciona. Logo depois a história nos introduz Wilson Fisk, o rei do crime, vilão do Homem-Aranha. Finalmente, agora apresentando os nossos heróis, temos o Homem-Aranha que se despede de Mary Jane para combater o crime. Ele invade um esconderijo dos capangas do rei do crime e, é claro, dá uma surra em todo mundo. O Teioso, que é piadista como sempre, até brinca dizendo que o rei do crime gosta de se cercar de retardados para se sentir superior. Na sequência, nós temos o Batman, também indo lutar contra o crime. Ele de alguma forma recebeu a notícia que Ra's al Ghul estava em Gotham. Ao entrar no esconderijo de seus capangas, ele encontra a Talia, que é a filha do Ra's al Ghul e também o amor do morcego. E ao perguntar o que ela faz na América, ele responde que o seu pai tem negócio para realizar lá. Daí o Batman percebe que os capangas esperavam por ele e o atacaram. Mas é lógico que o morcegão deu uma bate-surra em todos eles. Talia diz que ela mesmo armou essa emboscada, mas sabia que o Batman derrotaria todos eles, só fez isso para que ninguém suspeitasse que ela e o Batman eram íntimos. O Batman disse para Talia deixar o pai dela e vir com ele, mas ela recusou a ideia e atira um projétil de fumaça e desaparece. Talia então vai para Nova York para se encontrar com o rei do crime, em nome de seu pai, e diz que deseja fazer negócios com ele. Quando o rei do crime pergunta que negócios são esses, ele diz que alguns carregamentos do seu pai estão vindo para a cidade e quer que passem sem nenhuma interferência de fiscalização, alfândega, enfim, sem nenhuma burocracia. Ele pede isso ao rei do crime porque ele é praticamente o dono da cidade, comanda tudo, de civis até policiais e políticos importantes. Fisk recebe um telefonema e precisa sair da sala onde ele estava com Talia, e enquanto sai ele diz que recusa a oferta dada por ela, pois não quer que terroristas invadam a sua cidade. Do lado de fora nós temos o Batman que com um binóculo espia a conversa dos dois, e de repente o Homem-Aranha aparece, cumprimenta seu velho amigo, o morcego. E piadas à parte, vindas do Teioso, obviamente, quando o Batman pede a ele que não fique fazendo brincadeiras, pois o trabalho é sério, o Homem-Aranha ironiza, respondendo que eles se vestem de animais, ele de aranha e o Batman de morcego. Após isso, vemos o porquê Fisk precisou se retirar da sala onde estava com Talia. É por causa de sua esposa, Vanessa Fisk, que estava com câncer e muito debilitada. O rei do crime se retira do quarto onde sua esposa está e se irrita quando o médico diz que a morte de sua esposa era inevitável. Ele pega o médico pelo pescoço e o mata, e manda seus capangas se livrarem do corpo e contratarem outro médico. E daí novamente entra a Talia, mais uma vez na tentativa de chantagear Fisk a aceitar a proposta, diz que seu pai pode curar sua esposa do câncer. Nessa parte, a HQ nos mostra o Batman descrevendo Ra's al Ghul ao Homem-Aranha e Talia descrevendo Ra's al Ghul ao Rei do Crime. Ela nos mostra diferentes pontos de vista dos dois, pois o Batman descreve Ra's al Ghul como um louco que acha que o mundo vai se tornar melhor se estiver sob o seu domínio. Já Talia o descreve como um visionário, um salvador, que
que deseja construir um mundo próspero e puro, como o vilarejo que ele criou, que é mostrado no início da história. E é então que ambos explicam o plano de Ra's al Ghul. Eles contam que o vilão acredita que o mundo está um caos, fome, guerra, desastres, enfim, está uma verdadeira catástrofe, o que não deixa de ser verdade, né? Então Ra's al Ghul possui máquinas que controlam o clima e manipulam os campos magnéticos dos centros tectônicos da Terra. E foi assim que ele mesmo causou aqueles desastres mostrados no início da história. E agora Ra's al Ghul precisava do Rei do Crime para ajudá-lo a destruir o estado de Manhattan, que é onde fica Nova York. E o propósito de Ra's al Ghul era que o mundo ficasse aterrorizado com tudo que está acontecendo, e assim ele iria surgir como um salvador, um missionário que acabaria com todos os desastres do mundo. Coisa que realmente ele poderia fazer, pois agora ele já controlava o clima e as placas tectônicas da Terra. Fazer uma catástrofe acontecer em Nova York chamaria a atenção do mundo todo por se tratar de uma das cidades mais importantes de todas. Fisk novamente recusa a ideia e diz que se Ra's al Ghul tentar qualquer coisa em sua cidade, será declarado guerra. Fisk novamente vai visitar sua esposa e, após um tempo olhando para seu estado frágil e debilitado, ele liga para Talia e resolve aceitar a proposta. Ele, então, junto de sua esposa, viajam para o Tibete para encontrar com Ra's al Ghul, na esperança de salvar a vida de Vanessa Fisk. Quando aterrissam, Fisk se separa de sua esposa e é levada para um quarto de hóspede para ser bem cuidada. E o Rei do Crime se encontra com Ra's al Ghul. Porém, durante o encontro, eles têm uma surpresa. O Batman e o Homem-Aranha estavam disfarçados como dois capangas do Rei do Crime, pois os verdadeiros, obviamente, já tinham sido presos de uma aranha e um morcego. Batman pergunta ao Aranha como ele sabia que o Rei do Crime e Ra's al Ghul se encontrariam no Tibete. E Ra's al Ghul responde que com certeza foi a filha dele que disse, pois ela não era 100% fiel ao seu pai, já que tinha um caso amoroso com um morcego. Então os capangas aparecem para acabar com o Homem-Aranha e o Batman, enquanto ele e o Rei do Crime saem para tratar de seus negócios. O Teioso e o Batman ficam e lutam contra os capangas armados com espadas, e obviamente os derrotam. Porém, nesse momento, o Rei do Crime e Ra's al Ghul já se encontravam dentro de uma nave e foram embora. Então a nossa dupla de heróis parte a pé no meio do deserto gélido até a fortaleza de Ra's al Ghul. E durante esse percurso nós temos o divertido momento em que, quando eles devem escalar numa montanha, o Batman se agarra nas costas do Aranha e assim o Teioso escala, como se estivesse escalando um prédio. Porém, nesse momento, uma avalanche acontece e os dois vão abaixo. Quando caem, o Homem-Aranha desacorda e o Batman o carrega nos braços. Enquanto isso, nós temos Ra's al Ghul conversando com o Rei do Crime e explicando o seu plano maligno. Ele conta a Fisk que quer ver o mundo purificado, visto que a humanidade se destruirá se não tiver alguém como um salvador ou um messias para salvá-lo. E é por essa razão que ele faz desastres e tragédias acontecerem, pois se é Ra's al Ghul que os cria, então ele também pode os controlar, e assim a humanidade o veria como alguém milagroso, pode salvar a humanidade. E aqui nós vemos o porquê os dois se desentendem. Ele diz a Fisk que, como o Rei do Crime já governa a grande cidade de Nova York, ele poderia ser uma espécie de discípulo de Ra's al Ghul. E então o Rei do Crime se irrita com o visionário porque ele só prometeu curar a esposa dele, a Vanessa Fisk, se ele aceitasse a proposta. Enquanto isso, os nossos heróis continuam sua jornada para deter Ra's al Ghul e o Rei do Crime. O Homem-Aranha desperta e pergunta ao Batman quanto tempo ele apagou, e o Batman responde que foram apenas poucos minutos. Ambos, então, dentro de uma caverna, procuram a entrada para a fortaleza de Ra's al Ghul, que naquele momento já se encontrava com o Rei do Crime, em seu laboratório, onde ele explica como funcionará o seu plano para destruir o estado de Manhattan. Bastava que Wilson Fisk digitasse a senha em seu computador, e assim o satélite de Ra's al Ghul acionaria os equipamentos que estavam submersos ao redor de Manhattan. Esses equipamentos causariam tremores e tsunamis que devastariam o estado e também a cidade de Nova York. Tudo parecia pronto. Wilson Fisk já colocava seus dedos nas teclas do computador, quando de repente o Homem-Aranha aparece e com suas teias segura a mão do Rei do Crime para não digitar a senha. Ra's al Ghul fica espantado com a aparição do Homem-Aranha e pergunta como que ele achou as cavernas que levavam para sua fortaleza. Logo em seguida, ele olha com muita fúria para sua filha, pois ela tinha certeza que ela o traiu. O Homem-Aranha começa a lutar contra os soldados de Ra's al Ghul, que pede para o Rei do Crime digitar logo a senha. Fisk a digita, mas então algo inusitado acontece. O satélite explode. Quando Ra's al Ghul pergunta o porquê ele explodiu, eis que aparece um morcego. E o Homem-Aranha diz que o Batman reprogramou seu computador para justamente destruir o satélite. O velho então se enfurece e ataca o Batman, pois diz que por causa dele, sua filha Talia o traiu, revelando ao morcego as cavernas que levavam para sua fortaleza e acesso a seus computadores.
Talia separa a briga dos dois e diz a seu pai que jura pela alma de sua mãe que ela não o traiu. Ra's al Ghul pergunta então quem é o traidor, e aí nós temos uma grande surpresa. Wilson Fisk revela que o traidor é ele. O Rei do Crime, junto aos heróis, revelam a Ra's al Ghul que Fisk deixou de lado seu personagem de vilão e secretamente se aliou aos heróis, passando a eles plantas detalhadas de sua fortaleza e sistemas operacionais para deter Ra's al Ghul, pois sempre teve receio de se unir ao louco visionário. É até legal de ver um vilão tendo um pouco de noção sobre o que é certo e errado e se aliando com o lado do bem. O Homem-Aranha piadista e também filosófico diz a Ra's al Ghul aquela famosa frase: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O visionário, então, de má vontade, aceitou a sua derrota e deixou que nossos heróis, mais o Rei do Crime com sua esposa, fossem embora. O Homem-Aranha diz que não vão embora sem levar Ra's al Ghul para a prisão, mas o Batman intervém e diz que Ra's al Ghul tem muitos soldados em sua fortaleza, por isso não conseguiriam capturá-lo e iriam morrer tentando. Antes de partirem, Fisk cobra a cura para sua esposa. Porém, ele revela que mentiu para o Rei do Crime e diz que não tem a cura. O Rei do Crime então se enfurece e tenta pegá-lo, mas sua esposa o segura. E aí começamos a entrar naquele drama final, pois ela diz a Fisk para deixá-la morrer em paz, e Fisk diz que jamais poderia deixar sua amada morrer. Já Talia diz ao Batman para ir e que ela ficará bem, pois está com seu pai por vontade própria. Nossos protagonistas então voltam para suas casas e acionam a Interpol, que é a Polícia Internacional, e contam aonde fica a fortaleza do louco visionário. Só que quando os policiais chegam lá, o visionário já tinha fugido com sua filha e seus guardas. O castelo então não passava de um lugar abandonado. E para terminar essa história, algo bem legal acontece. O Batman, que também é detetive, descobre a cura para a esposa do Rei do Crime, e o Homem-Aranha a entrega para ele. É assim que as aventuras desses dois ícones terminam. Essas duas histórias mostram encontros que até hoje parecem improváveis. Batman e Homem-Aranha dividindo páginas e enfrentando vilões juntos. E vivendo aventuras que ficaram marcadas na história das HQs. Agora me contem aí nos comentários, vocês já conheciam essas histórias? Qual delas vocês acharam mais interessante? E se você curte esse tipo de narrativa completa, direto das histórias em quadrinhos, se inscreve aí no canal e deixa o like, porque ainda tem muitas outras histórias com crossovers que outras pessoas conhecem. Obrigado por terem assistido até aqui, gratidão aí mesmo, eu vejo vocês na próxima, valeu gente, falou!